conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, na nossa igreja, Matriz Santa Teresinha, nesse primeiro dia do ano civil, pedindo bênção a Deus, que essa bênção se manifeste em toda a terra. Certamente a bênção de Deus, ela tem um valor nela mesma. Quando Deus abençoa, já tive a oportunidade de dizer aqui, está abençoado. Falei também da maldição. Maldição existe, né? Mas não existe em quem está com Deus. Maldição não tem poder nenhum, a não ser um caso especial de um santo que Deus permita que sofra, né? Mas se eu estou na graça de Deus, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, não pega nada de mal não, né? O demônio vai tentar, mas não vai entrar em você. Então hoje é dia de bênção. Se vocês prestarem atenção, a leitura tudo de bênção. Leitura do livro dos Números fala da bênção. Berahá, Baru Rabá, Berahá, em hebraico é a bênção. Berahá é a bênção, tá? Logo Deus abençoou Abraão, né? Foi o primeiro e prometeu uma descendência numerosa para ele. Até hoje nós somos descendência do Abraão, né? Segundo a fé. E ele já tinha 100 anos, né? Quando teve um menino, né? Então você vê como a bênção de Deus, quando ele abençoa, acontece. Evangelho bem curtinho, a gente já leu essa semana, mas é bom sempre refletir. Cada vez que a gente lê, algo de novo desponta no nosso coração, né? Todas essas pessoas que pedem cura a Deus, a palavra de Deus cura. Se eu ler todo dia, refletir, ela cura, aumentando a fé, né? Porque muita coisa que existe, muita doença é falta de fé. Não vou dizer que toda doença é falta de fé, tem doença realmente muito grave aí, precisa ser tratado, né? A doença precisa ser tratada, tá certo? Mas a fé ajuda muito, né? A pessoa tem fé, é muito mais fácil superar, tá certo? E pode ser curado, né? Se for vontade de Deus, se a pessoa tiver fé. Evangelho de Lucas, também já tive a oportunidade de dizer, esse ano o evangelho lido no domingo é Lucas, né? Com uma outra exceção. Pode ter exceção? Pode. Um domingo aqui, um domingo acolá, pode mudar. Mas o domingo mesmo do tempo comum é Lucas, que vai ser lido, tá? Evangelho muito bonito, que fala do Espírito Santo, do pobre, Maria. O que mais fala de Maria é Lucas. Você pode ler, eu convido você a ler esse ano Lucas, mas convido você a decorar o Evangelho de Lucas, né? Ler várias vezes. 24 capítulos, não é muito longo não, né? Então você pode ler. Aí se quiser ler os outros tudinho, leia João, tem 21 capítulos, leia Mateus, tem 28, e leia Marcos, tem 16, né? Naquele tempo, né, que é agora, hoje, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece dentro do nosso coração. Os pastores foram às pressas a Belém. Se notar, Lucas fala muito nessa questão de pressa. Maria, quando o anjo anunciou
para ela, que ia nascer. Logo depois ela foi às pressas à casa de Isabel. Aqui os pastores vão às pressas para ver o menino que nasceu, né? Essa pressa a gente deveria ter para as coisas de Deus, né? Mas às vezes chega a hora da missa, a gente vem, sabe, né? Vem com uma preguiça medonha, né? Não, ainda vai dar 7 horas, já são 7h05, né? Aí atrasa até o relógio, né? Ou adianta, atrasa, sei lá o que é. Vai chegar na hora ou chegar depois. Pois a gente devia ter pressa para chegar na igreja. Cheguei antes, não tem adoração aqui desde manhã? Parecido ontem me pediu para ficar mais tempo em adoração. Certamente, o que eu quero é que essa igreja fique 24 horas aberta. Até agora não é possível. Mas quando a gente fizer uma escala, vai ser 24 horas de adoração. Ou aqui ou lá no morro, né? Mirante lá, que nós vamos fazer. Hoje eu estive lá distribuindo alguma coisa para eles. O engenheiro deve ir essa semana, 2 engenheiros para começar. O problema lá é que com essa chuva, não sei se vocês já viram lá, a areia está descendo. Alguém já viu isso lá? A areia está descendo. O que é isso? É a chuva, né? Então vai ter que ter um trabalho bem feito lá, né? Vai ter que aterrar de novo, senão não vai ser possível. E aquelas casas muito próximas tem que ver, porque não pode ficar, né? Eu avisei que tivesse um espaço, aí acabaram fazendo outra vizinho. Aí aquela lá, não tem ninguém morando, tem que conversar, porque não pode ficar. E quando for aterrar, não pode ficar muito perto, né? Tem que ver como é que vai ser. Então os pastores foram com pressa a Belém. Falamos já, né, que o menino nasceu em Belém, porque José e Maria moravam em Nazaré, lá no norte de Israel, mas teve um recenseamento, um censo. O imperador mandou fazer um censo. Aí José, que é o dono da casa, o dono da família, ele tinha nascido em Belém. Os pais dele e ele nasceram em Belém. Então, o censo deles era assim: onde nasceu, vai. Aí ele teve que ir para Belém. Chegando em Belém, tinha muita gente, né? Era o censo. E aí não encontraram lugar em hospedaria, em lugar nenhum. Aí o menino nasce numa estrebaria, né? Local de animais. Quase no meio da rua mesmo, o menino nasceu, né? Que a gente acha bonito, mas não é um local propício para nascer, né? Nasceu numa manjedoura, onde os animais comem, né? Ninguém queria nascer assim. Assim ele nasceu, né? O nosso Deus. Então foram às pressas a Belém por causa do censo. Aqui os pastores por causa do censo não, os pastores foram por causa do menino. José é que foi com Maria por causa do censo. Aí os pastores encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Certamente eles estavam lá por causa desse recenseamento. Quando eles viram, tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. O que foi? Os anjos tinham aparecido para os pastores. Pastor era gente pobre. Então, o menino nasce num ambiente pobre, nasce num local de animais, nasce no coxo, para botar comida para animal, praticamente só ele, o pai, a mãe, né? Nem a parteira tinha, não tinha médico mesmo, nem parteira tinha. Às vezes usava a parteira. Ou então a mãe ajudava a outra. Maria foi ajudar Isabel no parto. E os pastores, porque os anjos de Deus anunciaram os pastores. Não anunciaram a ninguém muito importante, não. Não tinha nenhum muito rico, não tinha... Olha aí, começou a falar, começou aí, ó. Chama de novo aí o pessoal, ó. Pra ver se dá jeito. Amanhã tem aí, viu? Então não tinha muita gente rica, não. Era só gente pobre. Me nasce assim no ambiente pobre, né? Para ensinar que, eu tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro não, né? Se ele nascesse no ambiente rico, a salvação é só para os ricos, né? Os pobres iam dizer. Mas ele nasceu, foi para um local pobre mesmo, né? Para dizer que a salvação é para todo mundo, né? E a pobreza não é o mal, não. O mal é a miséria. Muitos ali estão na miséria, né? A miséria é o mal. Deus não quer a miséria, não. Mas a pobreza, a pessoa que vive na pobreza com dignidade, Maria era pobre, né? José tinha um ofício dele, mas não era rico, né? O rico é que quando tem muito dinheiro, tem que ter muito cuidado, né? Porque a quem foi muito dado, muito será cobrado. E a igreja diz que tudo aquilo que eu tenho, que não é para o meu sustento, e quem é casado, sustento da mulher, dos filhos, não pertence a nós, pertence a quem não tem. Só que muitos cristãos não vivem isso, né?
Eles acham que porque eles têm, pode fazer o que quer. Segundo a doutrina da igreja, não pode não. O que você tem, que não é para o seu sustento, da sua mulher, dos seus filhos, não é seu. É dos pobres. Onde é que está isso? Doutrina social da igreja católica. Procure esse documento que está lá. Mas eu sei que muita gente ajuda, né? Então, se você tem, eu estou dizendo quem tem e pode ajudar. Quem não tem, não tem, né? Às vezes não dá nem para si, né? Eu sei disso também. Então, quando eles viram, contaram o que fora dito sobre o menino, né? Que os anjos tinham dito que esse menino era o Salvador, né? Eles tiveram realmente uma visão de anjos, não só visão, os anjos apareceram para eles, né? Vocês notaram também, no nascimento do menino, sempre tem anjo, né? O anjo vem a José, Mateus 1, 18 a 25, vem a Maria, Lucas 1, 26 a 38, vem aqui, Lucas 2, vem lá no José, Mateus 2. Depois aparece também na vida de Jesus, né? Quando ele foi tentado, Mateus 4, os anjos vieram, serviram. Quando ele estava no Getsêmani, os anjos vieram confortar. Quando Pedro foi preso, o anjo veio libertar. Então, o anjo existe, né? Se você estiver na graça de Deus, você escuta o anjo. Não é ficar pensando, não, né? Porque às vezes a gente fica querendo tanto, aí fica criando, dizendo coisa que está... Não precisa fazer esforço nenhum. Se é graça de Deus, você vai escutar sem você saber de onde é que vem, né? Mas se você estiver na graça de Deus, né? Porque o anjo não se aproxima do pecado, não. Quem está no pecado, ele não fala, não. Se fala, pode falar também, a pessoa não ouve, né? Então, na graça, ele fica sempre falando, oh, cuidado, não sei o que, faz isso, faz aquilo. O anjo fala. Tá? Então, fique atento para citar seu anjo da guarda, né? Todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados. Também essa coisa de maravilhado é do Lucas. Jesus lá, entre os doutores, os pais dele ficaram maravilhados. Não sei o que, porque eles se maravilham com o nosso Senhor, né? Aqui, quando os pastores contam o que acontece, todo mundo fica maravilhado. É bom de se maravilhar mesmo. Porque vivemos hoje uma vida tão difícil com essa doença. Além da Covid, tem um negócio de ômicron aí, a gripe pegou aí, né? Que às vezes a gente esquece de ficar maravilhado. O que é maravilhar? Se alegrar com Deus, né? Precisa se alegrar. O Lucas também fala da alegria, né? Ter alegria quando Deus vem, ter alegria na comunhão, ter alegria na confissão, né? Falei aqui, às vezes chego muito cansado, hoje estou morrendo de sono aqui, os olhos estão caindo, né? Daqui a pouco eu comungar, eu posso correr até o cemitério lá com a princesa, não sinto nada. Ela vai abrir o cemitério lá hoje, né? Quando eu acabar a comunhão, eu estou aqui, meu filho, feito bala, né? É porque a graça de Deus, né? A gente pensa que Deus não age, meu povo, Deus age, né? É só a gente deixar, certamente, o corpo humano, ele sente, né? Fiquei 5 dias aí com a gripe, aí, mas a minha não foi muito forte não, aí pegou. Aí a gente sente, né? Mas Deus dá graça, né? Deus dá graça, levante e vá, né? Que Deus dá graça. Saudade da tapioca aí que a menina faz aí. Essa tapioca levanta até defunto. Aí, então, todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. Nós temos que contar as maravilhas de Deus que acontecem na nossa vida. Contar só coisa ruim não, né? Apesar de toda essa dificuldade, estava falando aí da doença, como foi bom o nosso advento, né? Na missa aqui, a comunhão, hoje tem indulgência plenária. Então, ontem já fizemos a indulgência, hoje de novo. Terminou o ano com indulgência, começar o ano com indulgência, sem pecado. Precisa se confessar, hein? A indulgência plenária é assim, você vai pedir perdão de todos os pecados, vamos recitar uma oração aqui, vamos rezar pelo Santo Padre, você vai prometer não pecar mais, mas tem que confessar. Depois comungar, em 15 dias tem que confessar e comungar. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Já tive também aqui várias vezes a oportunidade de dizer, Maria ela não entendia, ela meditava no coração. Ela acreditava em tudo, né? Ela acreditou, eis aqui a serva do Senhor, né? Faça em mim segundo a tua palavra. Mas ela não entendia. E não entendendo, ela ficava meditando. O que é meditar? Pensando.
Ah, eu quero fazer igual a Maria. Pois reze o rosário, fique meditando os mistérios da redenção, do nascimento, da vida de Jesus, do sofrimento, da glória. Você vai aprender com ela. O rosário é a escola de Maria, né? Para mim, a melhor oração que tem é o rosário, né? Porque tem as duas orações bíblicas. Um é o Pai Nosso, que Nosso Senhor ensinou, então é a melhor oração, se Ele ensinou, né? A outra é a Ave Maria, que também está na Bíblia, né? Primeira parte toda da Ave Maria, já disse a vocês, a saudação do anjo a Maria e a saudação de Isabel a Maria. Então é bíblico, né? A nossa oração é bíblica. Pai Nosso também é bíblico. Eles não gostam de rezar essa oração não, porque é só repetido, né? Eu fiz a Bíblia, estou repetindo a Bíblia. O Pai Nosso está em Mateus 6, pode procurar lá, né? E a Ave Maria, Lucas 1, 26 a 38, 39 seguintes. Então ela não entendia, mas ela meditava para entender. Entendeu tudo? Não, mas ela acreditou. Aí é diferente de nós, porque nós queremos entender tudo e não acreditamos, né? Duvida muito, né? Maria acreditou em tudo, não entendeu nada e acreditou, né? Os pastores depois, então, os pastores ficaram lá, né? Cadê os pastores? Está aqui um, ajoelhado aqui, ó, bem aqui desse lado, né? Tem outro acolá. Tem um bem pequenininho, deve ser o Levi, aquele lá. E tem um maior aqui, deve ser o Gabriel, né? Pois bem, os pastores viram, menino, aí voltaram. Está me encarando ali, ele, ó, regalou os olhos. Só porque luta karatê, né? Nada não, mas eu lutei também, eu sou faixa encardida. É a melhor que tem, tu tá pensando o quê? Né? Nada, ele vai ser meu segurança, né? Quando crescer, já disse que vai ser meu segurança aqui. Alguém me olhou assim, ele já partiu de lá, né? Pois bem, então eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Os pastores ficaram lá, voltaram de novo. A glorificação, o louvor a Deus. Nós temos que glorificar e louvar a Deus, meu. O salmo aí que a gente cantou, né? É glorificar, cantar. Não ficar só murmurando, pensando coisa ruim, porque atrai as coisas ruins. Está pensando coisa ruim? Pois louve a Deus. Bote uma música católica aí, e louve a Deus. Tanta música bonita, né? Ajuda muito o louvor, viu? E eles louvavam a Deus por quê? Por tudo que tinham visto e ouvido. Não só ouvido dos anjos, mas agora eles viram. Eles viram o menino. Eles viram Maria e viram José. Então eles ficaram muito alegres. Natal é para essa alegria, né? Apesar de, volto a dizer, toda dificuldade nós passamos, mas tem sinal de alegria. Tanta cesta básica que nós recebemos, ainda tem aí, nós estamos doando, né? Doamos já para muita gente. É um sinal de alegria, é gente que tem dinheiro que está ajudando, né? Todo dia aqui tem graça nessa paróquia, né? As fotos eu boto aí, mas são tanta foto que eu não boto nem tudo, né? É uma ou outra que a gente coloca. É doação que está sendo dado para as pessoas carentes, né? Se está precisando, pode vir, mas quem está precisando, né? Bem, sei que todo mundo precisa, né? Então eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, agora eles viram, e ouvido dos anjos, conforme lhes tinha sido dito. Aí o versículo 21. Quando se completaram os 8 dias, o menino em Israel era assim, Maria e Jesus, eles seguiam a lei de Israel. O menino quando nascia, 8 dias depois tinha que ser circuncidado, que eu já expliquei. É a operação de... tem que cortar o prepúcio do menino, né? É da lei deles. Ainda hoje, todo judeu que nasce tem que fazer essa operação. É deles. Mesmo porque hoje tem judeu que não acredita mais, mas é da cultura deles, é até cultural. Nasceu em 8 dias, tem que circuncidar. Circuncidar é a operação, é cortar o prepúcio do menino. Menina tem circuncidar? Não, só o menino. Mas tem cultura que a menina também tem a circuncisão, né? Na Índia aí, alguma coisa, tem algumas coisas também com as meninas. Em Israel é só o menino, tá? A menina não é circuncidada, ela é apresentada 14 dias depois, né? O menino 8 dias. Está na lei, leia o Levítico, tudo isso está no Levítico. E na circuncisão é que dava o nome da criança.
Aqui a gente dá o nome da criança no batismo, não é não? É ou não é? Na igreja católica é, né? O pai diz, eu te batizo. Menino, fulano, eu te batizo em nome do pai. Certamente a mãe já escolheu o pai, né? Na cultura de Jesus, quem escolhia o nome era o pai, não era a mãe, né? Certamente ele seguiu o que o anjo disse a Maria e a ele também, que ele teve um sonho, né? Mas é ele que oficialmente dá o nome do menino. Então, apresentaram o menino lá, com 8 dias, circuncidaram o menino, e botaram o nome dele de Jesus, Yeshua. Yeshua não é Yeshua, é Yeshua, acento no U. Quer dizer Deus salva. Por quê? Porque ele é Deus e salva, né? O nome de Jesus já significa a missão dele, salvar, né? Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. O anjo já tinha chamado Jesus de Yeshua. Yeshua chamou, Yeshua é o nome dele. Quando o anjo apareceu a José, Mateus 1, já falei, 18 a 25, e quando apareceu a Maria, Lucas 1, 26, 20, agora eu misturei, foi tudo. Procure. Tá, em Lucas 1, 26 a 38. É Lucas 1, 26 a 38, Mateus 1, 18 a 25. Bem, agora o livro dos números. O livro dos números é uma bênção. Fala de uma bênção. Quando você está assim por baixo, lê essa bênção. É Números 6, 22 a 27. Números 6, 22 a 27. Se você estiver por baixo, leia faça essa leitura. Faça bem alto. O Senhor falou a Moisés dizendo, quem está falando é o Senhor, não é Moisés. Então é Deus, é uma palavra de Deus. Fala a Arão, Arão era o sacerdote irmão do Moisés, e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizer, então, é uma bênção que Deus está ensinando. Você vai aprender essa bênção hoje. Quando você estiver em depressão, você vai ler isso aqui. Você vai repetir essa bênção. Como é essa bênção? Vocês vão repetir depois do que eu disser. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. E se compadeça de ti. E se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz. E te dê a paz. 3 frases, né? Chega em casa, copia essa oração, que é uma bênção, ensinada pelo Senhor. Vamos repetir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. E se compadeça de ti. E se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz. E te dê a paz. Pronto, a partir de hoje, dê essa bênção para o seu filho, para o seu esposo, para sua filha, para todo mundo. Está na leitura de hoje. Você pode chegar em casa, até pega no celular, bota liturgia diária. Tem na Canção Nova, tem vários. Vai aparecer essa leitura. Aí você decora, escreve ela no papelzinho, está aperreado, leia. É uma leitura muito forte, tá? Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E a carta aos Gálatas, eu vou falar porque é muito importante essa carta. É 4 a 7. Paulo que escreveu essa carta. Diz assim, ó. Quando se completou o tempo previsto, quando chegou o tempo que Deus queria, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de uma mulher, Maria, nascido sujeito à lei, ele segue a lei de Israel, a fim de resgatar o que eram os sujeitos à lei. Primeiro ele veio resgatar os judeus, se fecharam, veio para nós. E para que todos, agora nós, recebêssemos a filiação adotiva. Então, eu sou filho de Deus, filiação adotiva é filho de Deus. Eu sou filho de Deus por quê? Porque Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Foi a partir da encarnação que eu me tornei filho de Deus. Tá? Que clama, e porque sois filhos, e porque eu sou filho e você é filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, né? Que vem no batismo para nós, né? A gente se torna filho de Deus onde? No batismo. A gente nasce criatura de Deus. No batismo eu recebo o Espírito Santo, é tirado o pecado original.
E o Espírito dentro de nós clama, Abá, ó Pai. Abá é uma palavra em aramaico, não é hebraico. O hebraico seria Raab. Raab. E no aramaico, Abá. A raiz é a mesma, muda o artigo. Quer dizer o quê? É uma invocação. Ó Pai, não é só Pai não, é ó Pai, é você invocando o Pai, né? Então você está numa aflição, a partir de hoje diga Abá, Abá, diga aí, Abá, bem forte, Abá, pronto, ó Pai, você está chamando o Pai em aramaico, que é a língua de Nosso Senhor. Assim, ele termina a leitura, já não és escravo. Eu não sou escravo. Eu falo muito aqui, né? A gente tem que ter medo, não sei o quê, ninguém é escravo, não. Eu não sou mais escravo, nem você. Nós somos filhos de Deus. E se és filho, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Ou seja, tem uma herança para nós. Eu sou filho de Deus e tenho uma herança para nós. Qual é a nossa herança? A vida eterna. Que é a coisa mais importante, né? Esse mundo aqui passa, toda essa confusão, né, esse negócio aí, passa tudo. Eu tenho uma herança que é a vida eterna, né? Tudo isso por graça de Deus. E tudo isso é graça, é de graça. Deus faz isso por graça. Estava bom demais, não era? Deus faz isso por graça, né? Vamos esperar que não seja, a gente já sabe mais ou menos o que é, né? O que isso pode ser, né? Esperar que não seja nada ruim, né? Então tudo é graça de Deus, né? Tudo é graça de Deus. Deus nos dá a graça. Ainda bem que eu já estava no fim de falar, né? Já falei. Quando é que eu sei que está na hora de parar? É quando a pastora começa a dormir, olha. Ela já riu ali, né? Quando ela ria de uma vez, ele está segurando no banco, olha. Tá vendo? Aí eu sei que é... Posso fazer nada, meu filho. Posso fazer nada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.